Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado, em companhia aqui de outro engenheiro agrônomo, o Pedro Gonçalves. Se apresenta aí, Pedro. Bom, estou aqui como analista de mercado e a gente veio conversar aqui, já estava batendo um papo bem legal sobre o que está acontecendo para esse começo de 2024, o que a gente tem de perspectiva que vai ser possivelmente um ano um pouco complicado em relação climática, né? Tá pintando um clima muito forte aí, né? Tá pintando um clima. Olha, gente, é o seguinte, quem trabalha com agricultura, pecuária, sabe que o que está no alcance do técnico, do fazendeiro, do trabalhador rural é feito. Mas a gente não manda no clima, não manda nas forças da natureza. É por isso que o produtor rural respeita a natureza. Ele sabe como ela pode ser benéfica e como ela pode ser cruel, tá? Mas tanto é assim que a gente tem aqui algumas discussões com relação às projeções da produção de soja esse ano, no Brasil e no mundo. E como é que está isso, hein, ô Pedro? Exatamente, a gente veio de uma preocupação muito grande, né? Principalmente do final do ano passado, o produtor querendo saber se o El Niño ia acabar com a nossa produção, veio um pessoal muito pessimista falando em quebra de 30%, 30 milhões aí na safra. A gente É não 30 milhões de toneladas, não é Exatamente. 30%. A gente não acredita nisso, né? Que seria um impacto muito grande. Hoje a gente tem capacidade para tentar anular o máximo possível. É claro que não consegue reverter 100% do impacto climático, mas a gente vê algumas regiões que foram bastante impactadas. Algumas cidades no Mato Grosso vêm com 80% da safra dizimada ali, muito por causa do clima. Foi 2023 o ano mais quente da história do Brasil, a média aí superando 24 graus durante todo o ano. É uma coisa bastante preocupante. E para esse começo de ano, a gente começou a observar alguns atrasos de plantio. Pessoal que teve que atrasar o plantio de soja, por exemplo, é bastante perigoso, né? Tem que ficar de olho, porque o El Niño vai causar um déficit hídrico daqui para frente, né? Pegando principalmente segunda safra de milho. E eu estava fazendo uns cálculos ontem, até estava comentando aqui com o Scott. Última vez que a gente viu o El Niño acontecendo, a gente viu uma quebra de safra na casa dos 20% para a segunda safra de milho. Isso impactou numa alta de 60% na média anual do preço da saca de milho. Isso é Brasil ou é global? Isso Brasil, considerando o Brasil. Usando também referência como Campinas, né, aqui em São Paulo. E o que a gente espera? O El Niño é muito... Mas Campinas é milho. Exatamente, em milho. E aí o El Niño ele não afeta tanto a soja. Quando eu peguei todas as médias dos últimos El Niños registrados, foi uma quebra aí de 1,5% na safra de soja. Nem tanto assim, o mais impactante é o Laninha. E o que a gente tem para esse ano? Pintou o clima. Terminando o El Niño, a gente vai ter um período muito curto, intervalo muito curto de neutralidade e no final do ano teremos Laninha novamente. Então, produtor gaúcho, pessoal que está no sul, também pensando nos nossos irmãos, os argentinos, a laninha para o final do ano é bastante prejudicial para eles, que afeta essa disponibilidade hídrica bastante. Então esse é um ano, 2024, teremos El Niño e laninha. É final do ano para 2024. Exatamente, tá? Final do ano para 2024. Resumidamente, com relação a grãos, a gente tem o seguinte. As previsões, olha, todas as previsões de safra, de preço, elas valem para o momento que você está fazendo a análise. Porque, primeiro, você tem as forças de mercado, não é? E tem a volatilidade, e o mercado funciona muito de expectativa e menos de fato, assim. O fato aconteceu, mas o capitalista é um cara medroso, então ele se antecipa aos fatos, então a expectativa vale muito. E segundo os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esse ano a gente deve ter uma produção global de soja maior do que do ano passado, tá? Então a gente deve chegar a 400 milhões de toneladas. E o estoque de passagem também é maior. A gente teve um estoque de passagem ano passado entre, acho que era 101 milhões de toneladas, e a expectativa para esse ano é 115 milhões de toneladas. Esse estoque de passagem que determina o preço. Então, no Brasil a gente vai ter sim um impacto em função da falta de chuva, em função da alta temperatura, como falou o Pedro, atraso na semeadura, diminuição da janela de semeadura do milho, a gente deve ter menos milho de segunda safra, e aí a gente sim, aí o problema é outro, então a gente deve ter preços de estáveis a alta para a soja e devemos ter preços em alta para o milho. Exato. Então esse é o mercado hoje, tá, gente? Então essa é a orientação. Tem um monte de cara aí colocando fogo no pasto, dizendo que a queda vai ser tremendaça, etc. Pode ser, tá? Mas
a produção precisa cair mais de 30 milhões de toneladas no Brasil para a gente sentir alguma coisa. É uma quebra muito grande e tem gente dizendo que a quebra é desse tamanho. Vamos esperar para ver, porque a natureza também é pródiga, tá? Exato. A recuperação é grande. E nesse bolo todo entra o pasto. Então esse clima cruel, digamos assim, acabou afetando o pasto, e embora a gente esteja numa fase de baixa do ciclo pecuário de preços, talvez esse clima faça com que os preços da arroba do boi se sustentem. Se bem que essa semana, né, já mudando de pato para ganso, se bem que essa semana já alguns compradores voltaram ao mercado oferecendo menos pela cotação da arroba do boi gordo, mas sem negócios, tá? Mas como esse é o preço que a gente capta, é o preço que a gente comunica, tá? E como é que está o mercado do boi gordo? Que a gente estava até conversando, estava no escritório conversando com o pessoal, eles estão vendo ainda uma pressão em cima do boi China, principalmente. A exportação vem muito bem, a gente está exportando aí, para esse começo de ano, 49 mil toneladas, dá uma média diária de 12 mil. Isso é bastante, em comparação ao mesmo período do ano passado, aqui só deu uma semana praticamente, mas em comparação ao ano passado é uma alta de 70%, é um volume bastante considerável para esse período. Deve seguir o que foi o começo de 2023 que foi recorde, porém o preço ainda vem em queda, está negociado mais ou menos por volta dos 4.500 dólares a tonelada de carne bovina, e isso pressiona na hora do frigorífico acabar comprando o boi China. O que a gente precisa entender é o seguinte, acabou aquele negócio de tonelada de carne, pelo menos hoje, aquele negócio de 6 mil dólares, 6.500 dólares, tá? É outro universo de preço. Em função disso, por exemplo, agora a gente vai começar a comparar os preços vigentes com o preço vigente há um ano, que já tinha uma retração. Então, quando o Pedro fala, os preços, é outro universo de preço. Exatamente. Tá? Então agora esse é o preço de equilíbrio no mercado global, em torno de 4, 5 mil dólares a tonelada. É claro que nós não estamos falando de União Europeia, que só compra carne de traseiro, essas coisas todas, tá? Exatamente. E a China, já que ele está me cutucando aqui, a China está aí pela primeira vez, nós estamos vendo uma vistoria virtual de frigoríficos, e se mais frigoríficos são habilitados a exportar, aumenta a base de compra dos importadores chineses, e aí o preço do boi China também fica mais fraco em relação aos preços quando tinha menos frigorífico fornecendo carne para a China. Então são novidades no mercado que já acontecem nos primeiros 10, 15 dias de janeiro de 2024. O que mais, Pedro? Acredito que seja só isso, né? O ano começando aí com um pezinho no freio, muito por causa do poder de compra do consumidor, né? Começa o ano, vem imposto para todo lado, IPTU, IPVA, matrícula de criança na escola, vem de tudo. Então o pessoal dá uma segurada ali na compra da carne bovina, o churrasco vem um pouco mais segurado nesse começo de ano. Tendência é que depois o consumo se acerte, mas para esse começo, aquela coisinha ali, está um pouquinho parado. E janeiro também é mês de férias escolares. Exato. E a preferência nacional, assim como o churrasco é preferência nacional, ir para a praia também é. Então a gente tem essa mudança de hábitos alimentares. Nos grandes centros consumidores, o consumo de carne cai, porque isso acontece em restaurantes, em fast food, em restaurantes por quilo, né, onde as pessoas se alimentam nos grandes centros. Ninguém consegue voltar para casa para almoçar em casa, como no interior. A qualidade de vida do interior é invejável, né, gente? A gente consegue fazer um monte de coisas boas. Então isso tudo também acaba afetando o mercado. Então o mercado vai estar pleno com relação ao consumo somente em fevereiro, porque as aulas devem recomeçar aí na última semana de janeiro. Exato. Bom, gente, é isso aí. Obrigado aí pela atenção de vocês. A Scott Consultoria está à disposição. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e até a próxima sexta-feira. Bom, pessoal, se vocês quiserem mais informações, na descrição do vídeo vão ter os nossos canais no WhatsApp, Telegram, nossas redes sociais, para todas as informações durante esse ano, que é um ano de clima, né? E você que viaja muito ou que fica preso no trânsito em São Paulo, vai pegar um congestionamento ali na Imigrantes, né? Escuta o podcast da Scott Consultoria. A gente tem o Agro no Instante e a gente tem notícias bastante, assim, bem sintetizadas, são drops, né, como falam os norte-americanos. Você tem em 1 minuto, de 1 a 3 minutos, um apanhado do que está acontecendo no mercado. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima.